Estamos começando mais um Abradilan Cash. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse projeto tem o objetivo de desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade. Ele está disponível, esse conteúdo está disponível no canal da Abradilan no YouTube e você pode ouvir também no Spotify. Eu sou Viviane e é um prazer estar aqui com você e com vocês, os meus convidados. Vou apresentá-los agora. Tenho aqui comigo o Francisco Rodrigues, diretor executivo de coordenação técnica e de comitês na Abrafarma. Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Viviane. Agradeço a Abradilan também pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Tenho aqui comigo Rafael Spinel, presidente executivo na ABC Farma. Rafael, seja bem-vindo e muito obrigada. Viviane, que eu agradeço. Fico muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui participando da Abradilan Cast e espero contribuir com um assunto que é muito importante, que muito nos interessa, que são os serviços farmacêuticos. Muito importante. E Ricardo Silveira Leite, que é farmacêutico e gerente de marketing e treinamento na rede Farmaponte. Ricardo, obrigada. Obrigado a você, Viviane. Agradeço a Abradilan pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Farmaponte me localiza de que região do Brasil? A Farmaponte ela é do estado de São Paulo, mais precisamente ela nasceu em Sorocaba, né? Okay. Esse ano nós completamos 43 anos. Parabéns! E estamos presentes em 42 cidades no estado de São Paulo e uma unidade na cidade de Extrema, Minas Gerais. São quantas lojas? 132 lojas 132 lojas, maravilha. Bom, neste episódio nós vamos conversar sobre o crescimento dos serviços de saúde nas farmácias brasileiras. Esse é um tema muito importante, né? O setor ele vem mudando ano a ano, o setor vem expandindo a atuação dele na área da saúde. A gente tem a Lei 13.021, que disse assim, a farmácia é um estabelecimento de saúde, essa lei é um marco, né, gente? Ele é muito importante e a gente quer trazer um pouco esse debate para o Abradilan Cash. Bom, eu tenho aqui uma lista de serviços que a farmácia está fazendo. Eu acho importante pontuar alguns, até para quem está assistindo saber, porque às vezes o dono da farmácia não sabe o que ele pode fazer, né? Então, existem 37 testes rápidos de diferentes modalidades. 37 é um número bem grande. É Covid-19, PSA, hepatite, colesterol total. Nós temos 22 vacinas já sendo aplicadas em farmácias e temos mais de 20 procedimentos, consultas e check-ups, como, por exemplo, avaliação corporal, avaliação de controle da asma, consulta com farmacêutico, check-up cardiológico e até um check-up pós-Covid. Essa é novidade, eu nem sabia que tinha um check-up pós-Covid. Bom, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: a gente vai falar um pouco sobre legislação, né? Sobre o que a farmácia pode fazer. Quero ouvir aqui do Francisco e do Rafael se a farmácia pode executar todos esses serviços, qual o embasamento legal que ela tem para executar todos esses serviços, levando em consideração que a RDC 44 é muito mais restritiva, ela fala de poucos serviços, mas a gente já vê aqui um rol de serviços sendo realizados. Qual é o embasamento legal para isso? Bom, Viviane, como você mesmo falou aí no começo da sua fala, a Lei 13.021, né, alçou a farmácia à condição de estabelecimento de saúde, né? Hoje a gente tem farmácias aí que são verdadeiros hubs de saúde, né? É a farmácia do futuro. Nós estamos falando aqui que é muito apropriado, né, o título do evento da Abradilan, a farmácia do futuro. Então, com base na 13.021, algumas farmácias realizam vários serviços, tá? Na verdade, a RDC 44, como você falou, ela é restritiva. Alguns serviços podem ser realizados, como glicemia capilar, aferição de pressão, furar o brinco, o lóbulo, né? Então, esses são os serviços. Né? A glicemia capilar. Só isso, né? Só. Pela bem... 44 só. Só que as farmácias têm expandido, obviamente, seus serviços. O teste de Covid é permitido por força da resolução 377 da Anvisa 2020, né? Que naquela situação de dificuldade da Covid, né?
as farmácias puderam realizar O vários que foi testes. bom, né? Só abrindo um parênteses, Claro. porque a Anvisa reconheceu publicamente com essa medida que a farmácia é um agente de saúde, trouxe a farmácia para as estratégias de saúde do governo, né? Sim, Eu acho e aí você vê que a farmácia realmente tem condição de realizar testes. Tanto é verdade que a Anvisa baixou essa resolução com base na 13021. Só nas redes da Abrafarma nós realizamos mais de 20 milhões de testes, gente. Quase Muita 20% coisa, disso nossa. foi testado positivo. A gente conseguiu, na verdade, ajudar muita gente, muitas pessoas a procurarem um médico. Às vezes estava realmente contaminado, infectado com a Covid, e a gente pôde orientar e a pessoa pôde procurar um atendimento médico, né? Então, a fundamentação legal hoje é essa. As vacinas, há uma previsão, que é a Resolução 197 de 2017, que permite às farmácias realizarem vacinação. Certo. E aí é ter demanda para isso, né? A gente tem salas de vacinação, os associados da Abrafarma têm quase 5 mil salas hoje de serviço que podem também realizar esse serviço de vacinação. Então, Rafael, o fiscal da Vigilância Sanitária não pode chegar na farmácia e multar a farmácia se ela estiver fazendo esses serviços. Ou pode? Depende. Sempre eu acho que é importante ponderar. Porque, muito bem colocado pelo Francisco, embora a gente tenha um marco regulatório através de uma lei federal, que é 13.021, que complementa, ela amplia o que traz a RDC 44, né, que trata sobre as boas práticas farmacêuticas no controle sanitário, nos serviços que são realizados na farmácia, mas vale relembrar, acho que o Ricardo pode aqui reforçar, que é necessário que a farmácia se adeque, ou seja, ela tem vários requisitos que ela deve preencher, que ela deve se adequar para solicitar perante a sua autoridade sanitária competente, no ato do licenciamento, a autorização para que ela possa realizar aquele serviço. Então, ela tem um Eventualmente fundamento. pode existir alguma norma estadual, você está querendo dizer? Sim. Que a impeça de fazer algum serviço, então ela precisa olhar A no norma estadual estado. pode ter algum conflito com relação a uma norma estadual, mas é importante ponderar que, muito embora a gente tenha uma legislação hoje a nível federal, isso não, por si só, já autoriza que o estabelecimento realize esse serviço. Há um conjunto de elementos, de requisitos que a farmácia deve observar, requisitos estruturais, requisitos técnicos, que no momento que ela pede, ela vai fazer o ato do licenciamento ou a ampliação da sua licença, ela deve observar para que ela tenha, então, a autorização para que ela realize de uma forma regular aqueles serviços no seu ambiente. Essa autorização, ela é municipal, ela é local. Isso, Não é, por exemplo, a Anvisa que libera uma licença para o serviço farmacêutico, é local. Isso, a gente tem a descentralização, né? Então, a descentralização com relação aos atos ligados à área sanitária, então compete usualmente a autoridade sanitária local municipal fazer a fiscalização e conceder a licença para que ela possa realizar o serviço no seu ambiente. Isso é importante observar o que determina, então, né, a legislação do município, a vigilância local. Ricardo que é farmacêutico, né, está muito envolvido com essas questões dos serviços farmacêuticos na rede, na Farmaponte. Ricardo, como essa questão vem sendo tratada na Farmaponte? Quando vocês começaram a implantar, você me deu uma informação aqui de que hoje são 87 clínicas, são 132 farmácias, né? 87 tem clínicas e vocês fazem 3.500 atendimentos no mês. Conta pra gente um pouquinho dessa história, como que vocês começaram na seara dos serviços farmacêuticos. Nós começamos, né, lá na Farmaponte, lá no início mesmo, logo que a 13021 saiu, a Farmaponte ela abriu já ali 5 clínicas farmacêuticas num projeto que a gente tinha dentro da Abrafarma, né? E ali fomos muito bem sucedidos. E desde então a gente vem ampliando, readequando e trazendo as inovações que vão aparecendo no mercado, né? E também eu acho que o principal é atendendo uma necessidade que hoje tem do nosso cliente, né? A população ela tem necessidade de uma atenção básica. Nós vivemos infelizmente no nosso país, o acesso à saúde ele é custoso e dificultoso. Então a farmácia ela é um ponto onde o brasileiro em média vem uma vez por mês e ali ele tem um profissional técnico para isso.
Então, o que a gente fez? A gente está se colocando para atender uma necessidade de atenção básica, de prevenção, de cuidado, de promover a adesão ao tratamento, né, com os diversos serviços que a gente implementou. Né, e são muitos. Muitos serviços, né? A gente hoje faz a grande maioria dos serviços que você colocou aí, né? Desde testes, vacinas, nós temos, das 87 clínicas, nós temos 2 clínicas de vacina em cidades distintas, né, onde a gente pode atender a população. A gente tem, agora nós estamos ampliando o portfólio de testes, então, cada vez mais a gente vai se colocando à disposição do cliente, porque existe essa demanda, né? E também temos o profissional ali, né? O profissional ali. Então, o preparo do profissional, o preparo do espaço, como o Dr. Rafael e o Dr. Francisco falaram, né? A adequação do espaço físico e as licenças, né? A gente se preparou para isso. Foi difícil conseguir as licenças? Foi assim, como a gente foi fazendo um projeto, a gente primeiro fez a cidade de Sorocaba, validamos o projeto na cidade de Sorocaba, depois de ele consolidado na cidade de Sorocaba, nós fomos ampliando para as outras cidades que tínhamos loja. Então, com isso, a gente já levou um know-how e até mesmo dúvidas que a vigilância sanitária tinha, a gente pôde até ser um suporte nesse sentido, e o tempo mostrou-se que a gente está bem posicionado, que a gente está fazendo um trabalho sério, né? A pandemia, ela veio para mostrar isso, o papel da farmácia, né? Como foi dito, a gente ajudou o sistema quando a gente implantou os testes, né? E mudou também, eu acho, a visão do consumidor em relação à farmácia. Eu já falei isso aqui em outro programa. O consumidor, ele mudou, porque ele deixou de procurar a farmácia para comprar um medicamento e passou a procurar a farmácia para realizar um serviço. Exatamente. Isso muda um pouco a visão que o consumidor tem da farmácia. Vocês perceberam essa mudança? Sim, ele passou a conhecer uma farmácia que ele não conhecia dentro do bairro, da cidade que ele tinha, né? É incrível a gente ver hoje, né? Você vai numa farmácia nossa, dependendo do período que você vai, o farmacêutico ele é tratado ali com muito carinho, leva um presente, faz parte. Às vezes tem cliente que fica sentado esperando o farmacêutico chegar porque ele quer ter a consulta com o farmacêutico, né? Então, deu uma cara nova para a farmácia, né? Nesse sentido. Tem até hub do sono, gente. Né? Eu anotei aqui, ó. Hub do sono chega a 35 mil farmácias brasileiras, é uma terapia digital do sono. E o Ricardo me contou aqui, nos bastidores, que tem o hub do sono na Farmaponte. Exatamente. Nós fizemos o teste, nós fizemos uma parceria. Logo que a Slipap, ela quis implantar esse serviço no canal Farma, ela nos procurou e a gente estudou o produto, a gente viu que tinha uma aderência à clínica farmacêutica, né? E aí a gente começou a primeira etapa do projeto. Vale lembrar que o projeto ele tem várias etapas, que é o quê? É trazer a conscientização da saúde do sono. O que o Hub do Sono faz é trazer a conscientização da saúde do sono, que é um problema que existe e as pessoas não sabem e muitas vezes não sabem por onde começar a tratar isso daí, né? Então, nós oferecemos para o nosso cliente, o farmacêutico faz uma avaliação do sono e, dependendo dessa avaliação, ele pode fazer a prescrição do Hub do Sono, que seria uma terapia digital, né? Sensacional. E muita gente dorme mal. E o sono é fundamental. Agora a gente pode até buscar ajuda na farmácia para isso, né? Com certeza. Muito interessante. Quero voltar para o ponto regulatório aqui, né? A gente está esperando uma revisão da RDC há muito tempo. Eu me lembro que deve ter o quê? Uns 3 anos que eu gravei uma entrevista sobre isso e essa revisão não sai, gente. Por que não sai? Está demorando tanto assim na Anvisa para ela... O que está acontecendo? São 2 marcos regulatórios aí que vão regulamentar essa questão, tá, Viviane? A gente tem uma consulta pública, que é a consulta pública 911, que prevê a revisão da RDC 44. E nós temos uma outra consulta pública, que é a 912, que prevê a revisão da 320, que é a resolução de testes laboratoriais. 320 não, 302, né? 302, perdão. É tanto número que a gente acaba se confundindo. Gente, com certeza. É a 302. Tá. A revisão da 302 está bem avançada. A Anvisa já propôs, inclusive, já fez uma proposta de resolução. As entidades já tiveram a possibilidade de discutir
esse assunto com a diretoria da Anvisa. Anvisa. Então conta pra gente o que vem nessa revisão da RDC 302, o que é essa revisão da 302? A 302 ela vai permitir que farmácias façam testes laboratoriais rápidos. Mas já faz, Francisco. Faz a glicemia capilar. Não, fazem outros testes também? Faz beta-HCG, AIDS, mas a gente vai poder realizar quase 60 testes. Então vai ampliar, é Muito isso? Muito ampliar. E aí ela vai regular. Hoje não tem essa regulação. O que a gente utiliza, como o Rafael falou, é buscar perante a vigilância local uma licença sanitária que permita esses testes e com base na 13021. Mas a regulamentação hoje é da 302 associada a 44. Então, a 302 cita a farmácia? Ela não citava, vai citar agora na revisão. Ela vai permitir que a farmácia faça aqueles TLRs agora e são quase mais de 40 testes que a gente vai poder realizar. O status dela tem uma Adcol agora quinta-feira, amanhã, né? A gente está, só abrindo um parênteses importante, a gente está gravando esse episódio no Abradilan Conexão Farma, que está acontecendo, ou aconteceu, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, 13, 14, 15, 16 de março. Isso. E a gente não tem como dizer se você está assistindo antes ou depois, então não dá para a gente marcar muito tempo em relação a isso, né? Então tem uma Adcol agora para a Anvisa, a gente está aguardando só essa decisão para aprovação dessa resolução, que vai permitir então que as farmácias realizem aí vários testes rápidos. Testes. E a revisão da 911 caminha na Anvisa. Tá? A gente tem participado dessa discussão com a Anvisa, que é a revisão da resolução 44. E aí a gente vai permitir que a gente faça vários serviços farmacêuticos, com bioimpedância, que é feito hoje, mas tem vigilância sanitária que cria problema com a gente. Então tem vários, parar de fumar, tem vários serviços que a gente vai poder realizar dentro do ambiente da farmácia, né? E além disso, vai permitir também, associada a 302, que a gente faça vários outros esses testes aí nas farmácias. Então tem um marco regulatório que precisa realmente ser aprovado para que a farmácia possa realizar todos esses serviços e testes e servir para a população, né? A farmácia hoje na verdade, uma porta de entrada para o sistema de saúde. Sim. Né? Então, todos esses serviços, eles vêm para, na verdade, ajudar a população e ajudar o profissional de saúde a ter um diagnóstico, né? Fazer um levantamento de como anda a saúde da população brasileira. Eu imagino que, assim, como são muitas normas, muitas RDCs, é difícil para a gente, imagina para o dono da farmácia, né, que está lá, que está tentando. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho da estrutura, pegar o gancho aqui com o Ricardo, e também mencionar a questão, porque você disse, Francisco, assim, às vezes o fiscal, ele implica com alguma coisa, né? Nossa, o país é enorme, tem muitas vigilâncias, né? Então, Rafael, essa questão assim de uniformizar essa fiscalização, por exemplo, para que isso não aconteça, existe essa possibilidade? Porque me parece que o fiscal, depois eu volto na estrutura, Ricardo, mas me parece que o fiscal, ele é meio assim, o que ele acredita que a farmácia deve fazer ou não deve fazer. Não, eu acho que você não deve fazer isso. Até porque são tantas normas e RDCs que o próprio fiscal deve ficar confuso, né? Fica. E isso a gente vê na prática, no dia a dia, a gente percebe às vezes até mesmo uma subjetividade com relação à interpretação das normas. Então, nesse sentido, é importante, reforço as falas que o Francisco fez, dessa revisão do marco regulatório por parte da Anvisa, porque ela é de fato a referência e que vai pautar as vigilâncias locais com relação ao exercício, né, dos serviços de saúde, os serviços farmacêuticos nos estabelecimentos, nas farmácias. Aí é importante, eu até acho que é bem bacana a gente ressaltar, quando você falou, poxa, mas as farmácias já não fazem, por exemplo, testes Covid, mas faz com base numa norma da Anvisa que tem um caráter temporário, excepcional, que é uma RDC 377. O que isso significa? Que é uma norma que ela tem um prazo de durabilidade
com tempo a se encerrar, ou seja, ela tem um prazo de durabilidade que vai, acho que se eu não me engano, Francisco, acho que até maio, salvo o melhor juízo, até maio ela se encerra. Maio desse ano. Exatamente. Por isso, é ainda mais importante essa discussão na Anvisa, para que ela possa, de fato, alterar a RDC 44, que traz uma limitação, e essa limitação é muito em razão de ser uma norma do ano de 2009, lembrando, quando a gente se refere a 13.021, ela vem de 2014, ou seja, quando ela conceitua e ratifica a farmácia como estabelecimento de saúde, ela impõe à Anvisa a alterar e revisitar uma norma que é de 2009, que traz uma limitação com relação aos serviços, muito em razão de que não havia, à época, uma lei federal que já fortalecia o conceito da farmácia como estabelecimento de saúde. A lei 3.021 é de 2014, ela está quase completando 10 anos, não é? A gente vai para... Demora tanto assim para a Anvisa tomar uma decisão, mudar. E a 44, a RDC 44 de 2009. E aí foi bom você tocar nesse assunto, velho, que todo esse arcabouço está ligado à Lei 5991, que este ano completa meio século. Não dá para a gente olhar para a farmácia do futuro pensando numa lei que este ano completa 50 anos. É a lei base, digamos assim, do setor farmacêutico? Sim, do comércio farmacêutico. A Lei 5991 é que regula o comércio farmacêutico. E ela traz alguns entraves, né, como, por exemplo, dizem aí que não pode ter consultório farmacêutico, consultório médico na farmácia, né? Então, recentemente foi publicada, o Congresso aprovou a Lei 14.510, agora, em dezembro de 2022. Ela não traz nenhuma proibição para que farmácia tenha um consultório. Essa lei é uma lei que trata de? Uma lei federal, trata da telesaúde. Telesaúde. É a famosa lei da telesaúde, que permite ao médico realizar atendimento online. Online, exatamente essa lei. E ela fala em serviços, quem pode praticar isso? Profissional de saúde. Em nenhum momento ela proíbe que a farmácia faça ou tenha um atendimento conjunto entre, por exemplo, um farmacêutico, um nutricionista e um médico. Aí a ilação que se faz é que esta lei não pode ser aplicada para as farmácias porque a 5991 não permite que a farmácia tenha consultório. Mas, gente, se nós estamos falando na farmácia do futuro, como é que a gente pode olhar para uma lei e aí reafirma que esse ano faz 50 anos, gente? Então é preciso até que os conselhos de classe, o Conselho Federal de Farmácia, se manifeste e até favorável. Eu acho que o Conselho é favorável porque ele regulamentou a telefarmácia ano passado, não foi? Pois é, mas agora editou uma nota técnica que faz um entendimento diferente, dizendo que o farmacêutico não pode fazer a teleinterconsulta utilizando aí o médico, né? A ajuda do médico nesse serviço. A teleinterconsulta, lembra pra gente o que é? É que aquela consulta entre o farmacêutico, o médico... ele pode socorrer um farmacêutico. Por exemplo, eu vou a uma farmácia, eu estou com um problema, me consulto com um farmacêutico, ele pode pedir auxílio de um médico, e colocar em conjunto, e ele talvez até participar como navegador. Não pode fazer isso. Não vai poder. Não vai poder, por quê? Então, eu não sei, entendimento dos conselheiros agora do CFF. Mas desculpa, Francisco, isso na minha concepção é até um entendimento equivocado, até mesmo com relação à interpretação da Lei 5991. Por exemplo, o fato de eu fazer uma consulta remota na minha casa não torna a minha casa um consultório, não é? Lógico que não. Então, o princípio é o mesmo. Eu não posso, então, com base numa lei, pressupor que se eu faço uma consulta dentro do ambiente de uma farmácia, que seria um local, um ambiente ideal, até porque ele está assistido por profissionais da área da saúde, haja algum tipo de conflito com uma lei federal. Ou seja, não quer dizer que eu faça, por exemplo, uma consulta remota num espaço, no meu escritório, que torna aquele meu escritório uma clínica de saúde. Então, acho que é importante que o Conselho Federal de Farmácia, ele traga novamente essa discussão, porque, de fato, ele está impedindo, como o Francisco bem ressaltou,
o fortalecimento da farmácia e é uma pauta do Conselho, como de fato um estabelecimento de saúde. Então é importante isso. E acesso também, né? E acesso. E acesso, né? A discussão que entra é acesso, né? Eu acho que, acrescentando na discussão, outro conceito que entra aí, o que é espaço físico no mundo digital? Exato. Qual que é a definição de espaço físico? E até o próprio médico, se ele tiver num quarto de hotel, atendendo o paciente dele, aquele quarto de hotel virou uma clínica dele. Então, são coisas que os conceitos aí não batem, né? E até aproveitando a sua fala, na verdade, não é que o conselho até tenha que reforçar o papel da farmácia, não. Ele precisa legitimar o farmacêutico. Ele precisa colocar o farmacêutico nessa discussão. O farmacêutico é importante. O farmacêutico continua ficando relegado a entregador de caixinha, quando ele tem uma função muito mais nobre dentro da farmácia. E eu acho que isso é muito importante de ser dito, porque a gente, até um tempo atrás, eu não sei como isso está hoje, mas até um tempo atrás, os farmacêuticos não queriam trabalhar no varejo, né? No varejo, na farmácia, eles queriam ir para a indústria, porque se sentiam um pouco valorizados, eu acho, né? E isso mudou, né, Ricardo? Não, com certeza. E se você olhar hoje o varejo, ele é o grande empregador, né, para o farmacêutico. Ele é o grande empregador. O salário inicial do farmacêutico nos diferentes estados, ele é maior no varejo do que em qualquer outro estabelecimento que um farmacêutico saia da universidade recém-formado e vá direto para o mercado de trabalho. Então, além disso, ele tem várias possibilidades dentro do segmento de uma empresa de varejo. Ele pode, desde de trabalhar como uma unidade de loja, hoje ele tem a opção da clínica farmacêutica e ele se especializar, né, no nosso quadro de funcionários. Hoje nós temos um coordenador farmacêutico clínico, né? Então, e os farmacêuticos estão buscando isso. E vocês motivam essa cultura entre os farmacêuticos? Se você não fizer isso, você não consegue se diferenciar na prestação de serviço. Então, a capacitação, as empresas tiveram que se organizar para poder criar um ambiente de crescimento pessoal e profissional, né, de qualificação mesmo. Porque quando a gente fala de serviço, é muito daquilo que o Dr. Francisco falou, né? O fato de eu dispensar uma caixinha, você tem que ter toda a qualidade de dispensação. Mas quando você agrega o valor da prestação do serviço, você está falando de eu entender uma pessoa, entender a dor daquela pessoa e ver qual o melhor caminho que eu posso prescrever para aquela pessoa como farmacêutico. Desde um encaminhamento para um médico, a execução de um serviço, ou até mesmo uma adesão correta de um tratamento que o médico passou, né? E aí precisa da qualificação. Nós precisamos da humanização do atendimento farmacêutico para isso, de um farmacêutico que goste de pessoas, que saiba se comunicar, que saiba entender as emoções que a pessoa está transmitindo no momento ali do atendimento. Então, as empresas, elas passaram a se preocupar com isso e a criar um ambiente de crescimento, treinamento, desenvolvimento e programas mesmo onde valorizam o profissional nesse sentido, né? E você acha que o Hub de Saúde é para todas as farmácias? Olha, aí já falando como profissional de marketing, que também sou, né? O que a gente... quando a gente olha para o varejo, né? E eu vivo e respiro o varejo, né? No marketing, a gente tenta fazer o que dentro de uma loja? Entender o cliente para eu poder atender o cliente, né? Hoje está muito claro que você não pode trabalhar de uma maneira igual em todos os modelos de negócio, modelos de loja. Você tem que cada vez mais buscar personalizar o seu negócio. O que eu estou querendo dizer? Entender o tipo de público que eu estou atendendo para eu oferecer o melhor mix, a melhor tipo de comunicação, o melhor ambiente de loja e o melhor serviço. Agora, quando a gente fala do ambiente de serviço, o serviço não é tangível, a gente tem que buscar tangibilizar esse serviço, né? Para eu tangibilizar, dentro do hub de serviço, você precisa entender qual o tipo de serviço é o mais ideal para o perfil de público que você atende. Aquela região, naquela região, aquele perfil de público. Entendi. Mas uma coisa eu falo, o serviço é um diferencial para todos os modelos de negócio. Por quê? O público, ele tem uma necessidade. Então, o desafio é
eu entender a necessidade daquele público que entra naquela minha loja para oferecer um serviço adequado para ele. E como vocês fazem isso? É pesquisa? É perguntando para o consumidor? Olha, a gente, no caso da Farmaponte, nós, desde 2017, nós digitalizamos a nossa operação, principalmente o relacionamento com o cliente. Então, uma fonte muito grande para nós é o nosso programa de CRM, que é um programa de benefícios para o cliente. Então, a partir do momento que eu tenho uma base de clientes, eu consigo entender a necessidade daquele cliente para eu oferecer um hub de serviços mais adequado à necessidade daquele tipo de loja, daquele perfil, né? E também tem a questão que quando você lança um serviço novo, você vai fazendo, você vai vendo a performance do serviço e você passa a entender o que está acontecendo, o que está dando certo, o que não está dando, dá 2 passos para trás, replaneja, e revê o protocolo que a gente faz. Então é um organismo vivo que você vai adaptando à necessidade do cliente. E é um outro negócio dentro da farmácia, a gente pode dizer esse assim? É o ponto, né? O que a gente precisa na farmácia? A farmácia precisa de gente, tá? E precisa de receita. Então eu, como empreendedor de farmácia, eu olho para isso, eu vejo, quanto mais cliente eu tiver dentro da minha loja, eu vou ter um mix adequado, vou ter uma loja bonita, vou ter uma oportunidade de ele ter acesso a produtos diferenciados, né, dentro da minha loja. Então, se o serviço traz gente e mantém gente dentro da loja, eu tenho que ter um serviço. Esse é o primeiro entendimento. Então, ele é um bom negócio. Tá? E o segundo é, o quanto que eu posso gerar de receita com a prestação de serviço. Isso é fundamental, né? Então, o teste Covid mostra isso, as vacinas mostram isso, né? Agora, a implantação da TLR vai mostrar isso. A rede faturou muito com os testes? Ela aumentou bem o faturamento e ela expandiu de acordo com o ambiente que foi acontecendo na pandemia, e foi uma receita importante para o período da pandemia para o Grupo Farmaponte, né? E até hoje nós estamos fazendo. Nós fazemos hoje, de teste Covid, a média de 500 testes por mês. Em nossas unidades, né? Porque existe uma demanda, mesmo tendo o autoteste, né? Então, é uma receita importante, sim, para o negócio. Principalmente para um negócio que a gente vem todo dia lutando para melhorar a rentabilidade. Aí, falando do ponto de vista de negócio, qual o grande desafio nosso, né? É melhorar a rentabilidade. A gente precisa de uma empresa que dê lucro. O varejo, ele tem uma rentabilidade baixa, né, na venda dos produtos. Né? Todas as empresas das grandes, as médias e pequenas, elas passam por dentro das suas estratégias, como que eu faço para melhorar a minha rentabilidade? Não é só faturar mais, mas é aumento de rentabilidade. Ela precisa ter uma lucratividade para ela ser saudável, para ela gerar emprego, desenvolvimento, trazer inovações, tudo isso custa. Então ela precisa ter uma lucratividade. E o serviço, ele vem trazer mais pessoas e vem trazer uma receita que até então o varejo não tinha. E só voltando um pouquinho, né, naquela fase de implantação dos serviços, eu queria falar um pouquinho dos custos. Assim, eu não sei se a gente pode dizer que o custo é alto ou não é, porque tem que ter toda uma estrutura. Fala um pouquinho para a gente sobre a fase de implantação, de abertura das primeiras clínicas, como vocês se organizaram financeiramente para conseguir montar as salas farmacêuticas. Então, a gente tem uma preocupação, né, que o primeiro dilema quando a gente vai implantar o serviço é, vamos cobrar ou não? Porque de 2009 até 2014 ali... A orientação é que se cobre, né? Não, exatamente. De 2009 até 2014, muitas redes já faziam a verificação de pressão, a teste de glicemia, mas fazia como um adendo à sala de injetáveis ali, né? Ela não tinha empacotado como um serviço, entrega um produto, como um produto. Né? E aí foi o desafio de muitas empresas e foi do Grupo Farmaponte também, porque a gente, ali a gente começou a discussão, vamos cobrar. A partir do momento que decidimos vamos cobrar, a gente teve que tratar como um produto, como um serviço. Quanto custa a hora do farmacêutico, quanto tempo o farmacêutico vai gastar com esse serviço, qual o ônus de eu tirar o farmacêutico, deslocar ele ali. Teve lojas que pela demanda eu tive que acrescentar um auxiliar para esse farmacêutico, para cuidar de todas as outras demandas, como um estagiário. Tem que fechar. Exatamente. Tem que pagar e ainda dar lucro. E dar lucro e fazer um negócio saudável, porque senão, se prestar o serviço e ele não fechar a conta, você vai chegar a um ponto que você vai ter que cortar a despesa para isso e acaba cortando o serviço, né? Então a gente teve que mensurar, sim, todos os insumos, o tempo, o quanto custa a hora do farmacêutico,
o treinamento do farmacêutico, como que a gente tangibiliza o serviço para entregar um pacote para o cliente, para ele sair. Então, por exemplo, dentro da Farmaponte, a gente tem sistemas, empresas que fornecem sistemas para gerenciar o serviço e tem lojas que operam ainda sem esses sistemas. Ambos têm Você um gosta custo, dos sistemas? Muito, entendeu? Lá nós trabalhamos com o Clinicar, né, que é uma plataforma excelente. E tem lojas ainda que não estão. Ambas têm custo, então eu tenho que pagar esse custo, tá? O sistema ajuda a gente a gerenciar e agregar valor. Então, a gente tem que fornecer um serviço adequado e tangibilizar isso. Então, o cliente ele sai de lá não só com o serviço, mas com uma orientação, com um trabalho diferenciado de fidelização também. Sabe, tem uma história que eu estava conversando uma vez com uma farmácia, ela é de São Paulo, acho que ela é de Santo André, se eu não me engano. E a farmacêutica disse isso para mim, ela disse, a gente montou o consultório, a gente montou a sala, eu até conheci esse consultório, essa sala farmacêutica, sala muito bonita e tal, mas ela vive vazia, a farmacêutica disse para mim. Tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, a farmácia foi lá, fez um investimento, montou a sala e a sala fica vazia e não tem procura e não tem... O que falta para essa farmácia? É você promover. Você tem que promover a estratégia de comunicação. Está faltando marketing, é marketing. Divulgação. Você entendeu? É. Então lá, por exemplo, meus clientes cadastrados, eles recebem SMS convidando ele para vir até a loja. Eles recebem e-mail marketing. Eles recebem um voucher para ter um serviço com um valor diferenciado, um incentivo para comprar um pacote, né? É muito importante, no nosso caso também, o trabalho que a gente faz com a nossa equipe de loja. E aí a equipe oferece, né, o serviço, porque serviço. a receita que aquilo gera entra dentro do resultado da loja. Então entende-se como o serviço agrega valor, né? A premiação do serviço para quem executa o serviço, porque daí você tem mais pessoas oferecendo o serviço. Então você não pode deixar isso. E aí você vai trabalhando, né, a gestão de resultado em cima do serviço. É um produto. Então você tem que fazer ele acontecer. Francisco, dentro da Abrafarma, né, essa bandeira da farmácia como estabelecimento de saúde já é bem antiga. Eu me lembro que há uns 10, 12 anos atrás, o próprio Sérgio Mena Barreto falava muito assim, nós estamos fazendo uma revolução silenciosa. Já era esse movimento, né, de transformar a farmácia no estabelecimento de saúde. Isso sempre ficou muito claro. Já na ABC Farma, eu nunca identifiquei muito qual era o posicionamento da ABC Farma em relação a isso. E agora, eu quero te perguntar, Rafael, você que assumiu, quando é que você assumiu a ABC Farma? Já tem quanto tempo? Vou completar 1 ano e meio. 1 ano e meio, Isso. né? Eu não sei como era antes, mas quero saber como é agora a visão da associação em relação aos serviços farmacêuticos, né? Porque a ABC Farma, ela congrega maioria de independentes, certo? Se eu não estou equivocada. A gente tem um perfil considerável de associados quadrados, né, como farmácias independentes. E como vocês estão tratando com esses associados a questão da farmácia como estabelecimento de saúde? Bom, o primeiro ponto é o conceito da farmácia como estabelecimento de saúde. Dentro da entidade, isso é uma posição uniforme. Eu diria que não há nenhum tipo de conflito em entender, enxergar a farmácia como um estabelecimento, como uma unidade de prestação de serviço de assistência, não só farmacêutica, como assistência à saúde. Isso, obviamente, foi consolidado muito em razão de um trabalho realizado pela Abrafarma, de outras entidades que tiveram um trabalho extremamente relevante no conceito dessa transformação na natureza da farmácia. E como a gente enxerga isso com relação ao independente? Primeiro, a gente trabalha muito, Viviane, na questão regulatória para que toda a construção do marco regulatório, das revisões que são feitas, elas atendam duas premissas. A primeira, que ela garanta, assegure qualquer tipo de... que afaste qualquer risco sanitário, mas que, segundo, possibilite que todo o perfil, seja ele independente, ligado ao modelo do associativismo e redes, obviamente, possam, se assim o desejarem, dentro do seu planejamento, né, do seu negócio, do seu modelo de negócio, implementar um serviço dentro do seu negócio. A gente entende que a revisão e as alterações legais, elas devem
obviamente, têm um papel fundamental de tutelar a saúde do consumidor, mas elas não podem afastar que um pequeno varejo ele também possa implementar esse serviço. E aí eu vou na linha do que o Ricardo colocou. Possibilitando isso, vale lembrar que as farmácias independentes hoje, elas correspondem a 60%, né, dos estabelecimentos em atividade. Com esse número, acho que é muito claro a gente dizer, se você consegue facultar elas também exercerem esse tipo de serviço, você está fortalecendo a atenção primária à saúde do país. Então isso também é relevante e a gente entende que, como propósito, como princípio da ABC Pharma hoje, é uma defesa que eu faço e que os diretores também vem fazendo ao longo desse período de mandato, a gente tem como propósito fortalecer o sistema de saúde. E e seria incoerente a gente tratar ou entender a farmácia diverso de um estabelecimento de saúde. Então, para nós, isso é muito claro, muito sólido, não teria nenhum tipo de questionamento dentro da nossa entidade com relação a este assunto. São quantos associados na ABC Pharma? Hoje, a ABC Pharma, a gente está com 14.500 associados. É um ponto até importante que há 1 ano e meio a gente teve um crescimento de quase 4.000 associados, né? Então hoje, ainda assim, a gente tem uma base muito grande de independente, mas eu falo, né, que a ABC Pharma vem também sofrendo uma transformação, ela vem sendo uma entidade heterogênea, porque ela congrega também redes ligadas ao modelo do associativismo, temos redes de farmácias, né, também grandes redes de farmácias no nosso quadro, então a gente salta um pouco, a gente enxerga o varejo independente, mas a gente fica feliz também porque pode falar em nome de um varejo como um todo. Seja o modelo que você tenha, o modelo que você adote. Então, para nós, isso é um motivo de muito orgulho. E parabéns pela sua gestão, Rafael. Até aproveitar a oportunidade aqui publicamente para parabenizá-lo pelo que você vem fazendo dentro da ABC Pharma. Na Abrafarma, eu fiz uma pesquisa e nós temos hoje, deixa eu achar aqui, até dezembro de 2022, mais de 5.000 farmácias com salas e consultórios farmacêuticos realizando serviços. São quantas? São 9.500 lojas. No universo de 95.000 farmácias, né, que a gente tem mais ou menos, a gente tem 10% disso, 9.500, aproximadamente 5.000 salas, 5.000 PDVs com sala de serviços farmacêuticos. E a meta é chegar em todos os mais de 9.000? Todas as farmácias. E aí, Viviane, queria só aproveitar que, como você falou, essa é uma bandeira realmente do serviço farmacêutico, é uma bandeira da Abrafarma ao longo desses anos todos. Né? E também o objetivo do Rafael aí como gestor agora, como presidente da ABC Pharma, né? E a fala dele é que é dar acesso à população ao sistema de saúde. Então, é óbvio, né, que quando a gente começou todo esse movimento, a Abrafarma pensa no associado e pensa na parte comercial, mas, sobretudo, do ponto de vista institucional, a gente quer prover saúde, a gente quer dar acesso, e isso acho que é comum a todas as farmácias, é dar acesso à população a serviço, a medicamento pela farmácia popular. Você tem ideia que se uma pessoa chegar numa farmácia, faz um teste, glicemia elevada, o farmacêutico falou, olha, vai procurar seu médico, ele volta na farmácia depois, com uma prescrição, pega o medicamento dele para controle da pressão arterial. Ele vai evitar ter um AVC, vai evitar bater no SUS, quando o custo é muito mais alto do que um tratamento que ele possa realizar na farmácia. Então, a gente, na verdade, a gente cria com isso uma agenda muito positiva para a gente. A gente está falando de prevenção, para né? O setor. A gente está falando de prevenção. Quer dizer, a farmácia deixa de ser só uma provedora do medicamento, da venda do medicamento, para trabalhar na prevenção, no cuidado, no estímulo a uma vida saudável, né? Uma saúde integral, digamos assim. A farmácia, antigamente, ela era vendedora, dispensadora de medicamento. Hoje, ela é uma provedora de saúde. Excelente definição, provedora de saúde. Essa é a função da farmácia hoje. Prover saúde, prover acesso de serviço e prover acesso de medicamento, e evitar que essa pessoa tenha um agravamento na sua doença, na sua patologia, e vá bater no SUS, gerando um custo muito mais alto para o sistema público de saúde. Maravilha. Esse é o objetivo. Bom, para a gente encerrar, recado final de cada um de vocês. Ricardo, o que você diria para a farmácia que quer entrar para o mundo dos serviços farmacêuticos, serviços de saúde? A gente nem fala mais serviços farmacêuticos, né? Sim. Serviços de saúde. Qual o seu recado? Meu recado é assim, para o empreendedor que
quer, eu acho que o caminho é o caminho certo, é um caminho de trazer uma possibilidade para o cliente que frequenta a loja dele de ter acesso, né? Ou seja, nós vamos atender uma necessidade, ajudar o sistema, porque nós estamos, quando damos acesso dentro da farmácia, tiramos essa pessoa do sistema, né? É uma possibilidade de diferenciar o PDV dele, né? Agregar valor à marca, né? E de fidelizar o cliente que está ali na loja dele. Então, eu acho que se ele souber usar de uma estratégia correta, ele vai ser bem sucedido na implantação de serviços. Rafael. Bom, eu queria ressaltar que a Lei 13.021 ela teve um papel fundamental em trazer um fortalecimento no conceito da farmácia como estabelecimento de saúde, mas eu gostaria de destacar também que essa lei teve um papel de ressignificação do profissional farmacêutico, né? Eu acho que é importante também ressaltar na nossa conversa a importância desse profissional dentro desse contexto, né? Dentro desse novo modelo de farmácia. Então, eu acho que a farmácia caminha cada vez mais ao lado do profissional farmacêutico para ser dois atores fundamentais no fortalecimento do sistema de saúde no nosso país. Então, espero e desejo que casos como o da Farmaponte se estendam e que cada vez mais nós tenhamos farmácias implementando salas, consultórios e provém saúde. É isso que a gente, como entidade, trabalha e é assim que a gente vai conduzir ao longo da nossa gestão. Você sabe que eu estou trabalhando, cobrindo o setor há uns 20 anos. Agora eu me lembrei, na época eu morava no Rio de Janeiro, e eu me lembro da primeira deliberação do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, de 2000 ou 2004, agora eu não me engano, se eu não me engano, não tenho certeza. Essa deliberação foi a primeira deliberação do Conselho Regional do Rio de Janeiro dizendo que a presença do farmacêutico na farmácia era obrigatória enquanto a farmácia estivesse de portas abertas durante todo o horário de funcionamento, né? Você vê, olha quanto a gente já evoluiu. Quer dizer, em 2000 a gente tinha conselho de farmácia dizendo que era obrigatório a presença integral do farmacêutico. Hoje a gente já se discute aqui, né, um farmacêutico fazendo muitas outras coisas, né? Eu acho assim fantástico. Francisco... E até desnecessário, né? Porque a 5991 já previa isso. Hoje, a 13021 também prevê essa obrigatoriedade. E atualmente, o que a gente quer não é nem ter um farmacêutico. Óbvio que a gente quer ter. A gente quer que ele seja valorizado. A gente quer que ele seja legitimado. Então, Viviane, é assim, ó. Se a 5991, né, já tem essa previsão, isso. Eu não sei por que o Conselho fez essa deliberação, né? Enfim, já eu não sei o que estava acontecendo ali no Rio de Janeiro naquela época. Hoje a gente quer ter farmacêutico mesmo dentro da farmácia, quer que ele seja valorizado, porque ele quer que ele faça esse serviço farmacêutico. E assim, não existe farmácia sem farmacêutico, né? Uma coisa elas são interligadas. E ele precisa só ser valorizado, né? O Conselho precisa legitimar esse farmacêutico. Esse negócio de valorização do farmacêutico dá uma outra pauta aqui pra gente, né? Se a gente for entrar nesse mérito, é um tema bom também, Francisco. Sim. O meu recado é o seguinte, a gente está falando aqui, acho que é o mote do evento da Bradilan, que é a farmácia do futuro. Sim. Então, eu falo nem a farmácia do futuro, é a farmácia do presente, a farmácia do já. Sim, do já. A farmácia já está realizando aquilo que tem que realizar, já está fazendo o que tem que fazer, que é dar acesso à população a serviço, é dar acesso à população a medicamento. É só deixar que a farmácia faça. E aprimorar. Só aprimorar. Aparar as arestas ali, né? Ver o que pode melhorar, o que tem Só deixar fazer, que a gente vai atender a população. Gente, adorei. Essa conversa foi ótima. Eu acho que vocês também gostaram. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigada, Francisco. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, espero que você também tenha gostado. Siga a Bradilan nas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana lá. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.